Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está no ar a mais um episódio do podcast falando da palavra do Senhor com o pastor Alex e pastora Wes. E você é muito bem-vindo a estar participando conosco dessa programação. Quero que você já deixe aí seu like, que você, se não faz parte ainda desta família, que você já se inscreva no nosso canal e faça parte desta família em nome do Senhor Jesus. E hoje nós teremos, aleluia Jesus, um episódio mais que abençoado. Então já te convido a fazer parte conosco, a curtir, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas possível que você puder compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, compartilhe com aqueles que você não tem muita intimidade, mas que você conhece e tem o acesso a ele, ao Facebook, WhatsApp, Instagram. Compartilhe este link para que pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, fique conosco. Eu quero mandar um forte abraço a todos aqueles que fazem parte dessa família, que fazem a diferença nessa programação. Nossa irmã Laura, Laura Regina, nossa irmã Joelma, nossa irmã Paula Grudsen, a pastora, pastor Natanael e muitos outros aí que fazem parte conosco dessa programação, que têm ajudado nós nesta programação, amém? E agora eu quero passar aqui para o nosso pastor Alex, porque na verdade hoje o entrevistado sou eu, né? Então ele está com toda a bola para dar continuidade aí nessa programação, em nome de Jesus, amém? Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast falando da palavra do Senhor com o pastor Alex, pastora Wessia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre questão de casais, relacionamento, porque nós sabemos aí que nós temos visto, na verdade, né, muitas pessoas se frustrando, muitos casamentos se acabando, muitas pessoas que tinham planos, que tinham sonhos, mas acabaram indo pelo ralo abaixo. Por culpa de quê? Por culpa de tomar decisões precipitadas, por ir à vista, né? À vista. Ai, olhei, gostei, amei, mas na verdade não era aquilo que Deus tinha preparado para as pessoas. Então, eu te convido a você, vem conosco, porque vai ser uma bênção para a glória de Deus. E nós temos aqui textos bíblicos que nos dão instruções, ensinamentos sobre como agir, como viver e como esperar no Senhor para ter a bênção da parte de Deus para a nossa vida. Desde já gostaria de fazer um convite para você que dia 30, dia 6 e dia 13, pastor Alex vai estar ministrando a palavra no encontro de casais na Igreja Ministério Profético de Israel, juntamente com a pastora Wessa, pastor Nunes, pastora Dena, a nossa querida irmã missionária Paula e o nosso querido evangelista Edgar Souza. Então vai ser uma bênção para a glória de Deus. E você é nosso convidado especial, amém? Então entra aí nos comentários, fala, pastor, passa o endereço que eu vou estar entrando em contato com você. Vou deixar o link também do WhatsApp aí nas descrições. Você pode entrar em contato conosco, não paga nada, amém? O que nós queremos é ter você conosco para nós juntos aprendermos, se alimentarmos e receber a melhor instrução que nós podemos, que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Eu já gostaria também de agradecer a alguns colaboradores, alguns irmãos que fazem parte desta família. Gostaria de mandar um forte abraço para a nossa querida irmã Diaconisa Rosbelli, o nosso irmão José, a nossa irmã Maria Aparecida, lá de Paranatinga, com seu esposo José também. Temos a nossa irmã Joyce, juntamente com o pastor Odair. Então, gostaria de agradecer a Deus, saudar a todos os amados irmãos que estão juntamente conosco, que faz parte desta família do podcast Falando da Palavra do Senhor. Então, sem delongas, nós temos aqui alguns textos base a qual nós vamos estar abordando, porque nós sabemos que o podcast Falando da Palavra do Senhor, nós não abrimos
a boca e falamos de qualquer maneira. Não. Nós abrimos a Bíblia para falar alguma coisa para você. Então nós temos alguns textos que vão falar poderosamente ao meu, ao seu e ao nosso coração. Nós vamos falar aqui sobre a questão de que Deus conhece você. Deus te conhece muito antes de você saber. Que Deus tem planos para você antes da fundação do mundo. Que boa, perfeita e agradável, que você sabe isso, é a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus tem o melhor para mim e para você. E isso, tudo biblicamente falando, e ligando sobre a questão de casais, de relacionamento, onde fala que o homem foi feito do pó da terra, da costela foi feita uma mulher, mas também Deus fez uma ajudadora idônea. Então, é nesses princípios, nessas bases bíblicas, que nós vamos se basear para nós falarmos a respeito deste assunto, que é muito importante para as nossas vidas. Amém? Então, gostaria já de trazer o primeiro versículo aqui, que diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes de nascer, eu te separei e designei por profetas nas nações. Mas a parte mais interessante aqui é a parte A deste verso, que fala: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então a palavra do Senhor já diz que o Senhor, Ele conhece. Ele conheceu você antes mesmo da sua mãe nascer. Antes mesmo de você ser formado. E por que eu quero dizer isso? Porque se Deus ele te conhece, ele tem um amor muito grande por você. Ele já tinha um plano formado para você. E é isso que nós vamos querer abordar, porque tem pessoas que vivem uma vida que você pode ter certeza que não é a vontade de Deus para a tua vida. Não é a vontade, aquilo que Deus tinha preparado para você. E você, pastora, acredita e confia que antes de alguém nascer, o Senhor ele já conhece esta pessoa? Glória a Deus, com certeza, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano. Então, ele que formou tudo, na verdade, né? Então, com certeza ele já nos conhecia, já havia designado um plano para a nossa vida, já tinha propósitos para a nossa vida, né? Então, eu creio assim que o Senhor, ele já preparou algo especial para cada um de nós. E isso vem antes mesmo de chegarmos no ventre materno, como diz a palavra, como foi lido aí, né? Que antes que ele nos formasse no ventre, né? Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia pelo nome. Ele já sabia como nós iríamos chamar, como nós seríamos, o que seríamos, e ele planejou, arquitetou algo poderoso, soberano e extraordinário para a nossa vida. Então, eu creio que se nós estivermos no centro da vontade do Senhor e permitirmos que se cumpra na nossa vida a vontade e o querer dele, com certeza ele tem o melhor preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vê que em Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece para Zacarias no templo, Zacarias sabe essa história, Zacarias está no templo queimando incenso, e o anjo aparece ao lado do altar e fala que a oração de Zacarias foi ouvida e que a sua mulher, Isabel, que era estéril, iria gerar, iria ter filhos. Ele fica meio desacreditado, só que o anjo ele descreve como seria João Batista. Não beberia bebida forte, que muitos se alegrariam sobre ele, que ele, através dele, pais se converteriam, os filhos teriam união com os pais. Então, quer dizer, ele descreve algo que João Batista iria viver, que iria fazer, mas isso antes de João Batista vir ao mundo. Então, isso nós podemos já entender que antes mesmo de nós nascer,
Deus ele já sabe o que vai acontecer. Deus ele já tem um propósito, um projeto, um plano arquitetado para minha, para tua, para as nossas vidas. Só que aí tá. Deus ele sabe de todas as coisas. Mas aquilo que nós passamos muitas das vezes, o que muitas pessoas andam passando na sua vida, não é os planos que Deus elaborou, o plano de perfeição, o plano de Deus. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, tiramos a nossa vida do controle das mãos de Deus e tomamos o que? As nossas próprias decisões. Então Deus ele sabe que isso iria acontecer. Que você tomou uma decisão e acabou vivendo algo que não foi agradável, que não foi legal. Mas, então nós tiramos às vezes os planos que Deus tem para nós. Então, porque muitas das vezes pessoas vivem certas coisas, mas não foi aquilo que Deus planejou para ela. E aquilo que ela passa e sofreu e viveu foi fruto e consequência das más escolhas, né? Então, Deus ele sabe de todas as coisas, mas tem muitas coisas que nós vivemos e passamos que não foi o projeto, aquilo que Deus tinha para mim e para você. Por quê? Porque tem uma diferença de Deus saber o que vai acontecer, mas dos planos de Deus para nossa vida é diferente. O que nós passamos e aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor Jesus vai dizer: porque eu que conheço os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança em que vocês esperam, ou o futuro em que vocês almejam. Então, aqui está dizendo que é eu que sei, quem sabe, o Senhor. É o Senhor que sabe os planos que Ele tem preparado para mim e para você. E é igual eu falei, às vezes você acha que sabe. Você acha que sabe o que é melhor para você, o que você vai fazer ou deixar de fazer. Só que isso acaba tirando o propósito de Deus. Então você vive algo que você quer e não aquilo que Deus quer. E tem muitas pessoas que eu posso falar com clareza. Está passando por muitas coisas na vida, e nós estamos falando de relacionamento, tem que falar sobre relacionamento. Está passando por muitas coisas na vida, no seu casamento, no seu relacionamento, não foi aquilo que Deus planejou, porque ele fala: é eu que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazerem prosperar. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de miséria, igual a pastora Raquel, Helena Raquel, falou sobre agressão, sobre humilhação, sobre muitas das coisas que nós sabemos, feminicídio, coisas que acontecem no mundo de casais que fogem totalmente dos planos de Deus. Você acha que se Deus te conhece, se Deus que te fez, Ele quer ver você apanhar de um marido? Ele quer ver você sofrer na mão de um homem ou de alguma mulher, porque tem algumas mulheres também que não é muito certo da cabeça, não. Mas você acha que é Deus que quer isso para você? Você acha que Deus te conhece, te ama? Ele quer ver você sofrer na mão de um violentador? De algo parecido? Você acha, né, pastora? Na verdade, como foi falado, né? Os planos que Deus tem para a nossa vida são planos de prosperar, né? E aonde tem prosperidade? Em agressões e violência, né? E nós sabemos que nos dias atuais tem muitas mulheres que têm sofrido abusos, né? Abusos psicológicos, né? Tem vivido um relacionamento abusivo, onde o emocional já está tão dependente, né, da pessoa que não consegue se ver fora daquela situação, que se acomoda no sofrimento. E nós não devemos nos acomodar ao sofrimento, à humilhação,
ao espancamento, né? Porque quantas mulheres têm perdido a vida por se acomodar em situações como essa, né? E não é isso que Deus tem preparado para a nossa vida. Se Ele está falando que Ele tem preparado para a nossa vida, é caminhos de prosperar, caminhos de bênção, o Senhor tem o melhor para nós. Então, nós não podemos aceitar e permitir certas situações na nossa vida. Temos que querer aquilo que Deus tem preparado para nós, que é o melhor, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então, o que Deus tem para a nossa vida é sempre o melhor. É como o pastor disse, a gente só não pode querer tomar as rédeas da nossa vida e querer conduzi-la a elas da nossa forma, do nosso jeito. Não. Quem tem que conduzir a nossa vida é o Senhor, porque Ele sabe exatamente aonde nos levar, aonde nos colocar e o que fazer na nossa vida. E o que Ele faz é perfeito. O que Ele faz é maravilhoso. O que Ele faz nos gera o quê? Paz, nos gera alegria. Aquilo que vem de Deus para a nossa vida, irmãos, é bênção. Aquilo que nós decidimos, nós mesmos, nós às vezes passamos por uma situação em qual vem as consequências, e não boas. Mas quando nós deixamos o Senhor nos conduzir, Ele sempre vai ter o melhor. Então, foi uma bênção que aquela pastora falou. Ela rasgou o verbo mesmo e fez um alerta, como também a Maranhão lá também, ela também fez um alerta às mulheres quando aquela cantora Sara, né, foi morta pelo esposo, porque ela aguentava abusos e não tomou decisão nenhuma, continuou ali na situação sem fazer nada, até chegar o dia dela perder o quê? A sua própria vida. Então, ela fez um apelo também às mulheres, dizendo, olha, não aceita porque não é isso que Deus tem preparado para você, não aceita porque o Senhor tem o melhor. Deus, ele não te chamou para ser tapete, para ser humilhada, para ser massacrada por ninguém. Deus te chamou foi para ser abençoada, honrada. Em Provérbios mesmo, 10:30, vai falar o quê? Mulher virtuosa, quem a achará? É 10, não, é 31:10. Vai falar, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor se excede a fina subir. Se Deus, ele fala que as mulheres, ela tem um valor que se excede a fina subir, olha como o Senhor nos vê. Aí, simplesmente, as mulheres, elas se rebaixam para viver um relacionamento abusivo, sofredor, humilhante. Não é o que Deus tem preparado para você, minha irmã. Não é o que Deus tem preparado para a tua vida. Se você está passando por esta situação, se você está passando por violência, seja psicológica ou física, saia dessa situação, porque o Senhor não quer isso para você. Deus, ele tem o melhor para a tua vida. E não é aqui incentivando, aleluia, ninguém a se separar. Não é aqui incentivando ninguém a acabar com o casamento. Não, nós estamos dando um alerta. Por quê? Porque nós estamos vendo dia após dia aí quantas mulheres têm perdido as suas vidas. Então, é só um alerta para você, aleluia, Jesus, não se deixar chegar em determinada situação que leva você talvez até perder a sua própria vida. Então, desperta tu que dormes. Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer: porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Olha que interessante isso aqui. Aqui está falando que os seus pensamentos não são iguais ao do Senhor. E que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus, do que os nossos. E é igual eu falei, às vezes as pessoas elas querem viver de emoção. Ela não busca em Deus, aí ela tem um pensamento, eu tenho um pensamento, eu tenho um sonho de casar.
um sonho de prosperar, um sonho de ter uma família. Ela teve um pensamento. Amém. Não é errado isso. Deus fez o homem e a mulher para que os dois vivessem juntos. O casamento é propósito de Deus. Mas os pensamentos de Deus são maiores. E aí que tá. Tem pessoas que estão vivendo hoje uma vida de miséria, uma vida de engano, uma vida de frustração. E você acha que são esses os pensamentos que Deus tinha ao seu respeito? Você acha que são esses os projetos e os planos que Deus tinha preparado para te entregar? Não. Você pode ter certeza que não. Porque os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor, são muito maiores do que os seus. Declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os teus caminhos. E às vezes as pessoas, nós, ser humano, pessoas, tomamos caminhos, decisões precipitadas, caminhos errados, decisões, tomamos um rumo. O rumo é o caminho. Por onde que eu vou é o caminho. E aí tem pessoas que estão indo por caminhos que não são os caminhos a qual o Senhor tem dirigido essas pessoas. Elas têm agido por impulso, elas têm agido por emoção, elas têm agido, pastora, por vista. Não, eu vou por aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí não consulta a Deus, não busca no Senhor. E aí é onde que o que? Quebra a cara, se frustra, erra, paga o preço. E depois quer reclamar com quem? Foi Deus que entregou? Não foi Deus que entregou. Não foi Deus que entregou esta pessoa que está te fazendo mal. Não foi Deus que colocou você no meio deste lugar para você viver. Porque tem lugar que Deus nos leva, mas tem lugar que nós mesmos vamos. E tem pessoas que têm ido a lugares, e esses lugares, igual eu falei, esses lugares, nós estamos falando de relacionamento, esses lugares são pessoas, esses lugares são a vida que ela está vivendo. Então as pessoas estão vivendo, andou no caminho, tomou a decisão, está vivendo hoje uma vida de frustração, uma vida de choro, uma vida de tristeza, uma vida de derrota, uma vida de, sabe, drástica. Que até a pessoa, até ela mesma não consegue suportar aquilo que ela está vivendo. Ela mesma, ela tem vergonha da vida que ela está vivendo. Porque aí, é igual eu estava falando com um irmão, sem citar nome, ele falou que viu pessoas, casamentos, que ele olhava, admirava, porque o casal era um casal abençoado. Era um casal que eles se amavam e se respeitavam de verdade. Mas por que isso, meu pastor? Porque ele estava vivendo um casamento de derrota. Derrota. De frustração, de tristeza, de desespero, de olhar para um lado, olhar para o outro e falar, cara, o que eu fiz da minha vida? Aí foi Deus que entregou? Foi Deus que te colocou nessa pessoa do seu lado? Não, não foi. Se você quer culpar alguém pelo seu mau erro, que culpe você mesmo. Mas não venha querer dirigir o peso do seu erro para Deus, não. Porque quem tomou o caminho, quem teve o pensamento foi quem? Foi você, não foi Deus que te deu. Quem entrou neste caminho, quem entrou nesse relacionamento, quem entrou nesta vida, quem entrou nessa família, quem que se envolveu foi você. Não foi Deus que te colocou lá. Mas Deus permite. Porque nós temos uma coisa que chama livre-arbítrio, né, pastora? Direito de escolha, né? Nós temos essa liberdade. Mas como foi dito na palavra, né? Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, o que Deus tem preparado para a nossa vida é muito melhor. Só que o problema de muitos é o quê? É que tem pessoas que eles querem tomar a decisão, quer tomar a rédea da sua vida. Não aceita, não permite, o seu eu não permite que Deus o conduza. E é onde muitas pessoas têm o quê?
quebrado a cara, porque a gente toma decisão errada. Eu já tomei decisões erradas. Creio que não tem ninguém que não já quis resolver as coisas da sua maneira. Não soube, porque as coisas de Deus têm um tempo determinado. Não é no nosso tempo. O tempo dele também é diferente. E às vezes nós não queremos esperar esse tempo. E às vezes nós tomamos decisões erradas. E aí nós temos que, aguentar as consequências. Porque todo erro tem uma consequência. E quando você comete esse tipo de situação, você vai ter que passar pelo processo. Até você entender que o melhor é deixar Deus conduzir e novamente entregar, a sua vida diante do Senhor e deixar que Ele o conduza. Então, para você ver, os pensamentos do Senhor não são os nossos, mas o que Ele tem para nós é muito maior e melhor do que o nosso coração almeja. Então, irmãos, não tem coisa melhor do que nós deixarmos o Senhor fazer segundo a vontade dele na nossa vida. Você pode ter certeza. Quando você consegue, quando você entende que você precisa colocar nas mãos do Senhor e deixar ele conduzir, você pode ter certeza que o Senhor, ele sempre vai fazer o melhor. E isso eu falo por prova de mim mesmo, Porque quando eu tentei conduzir da minha forma, quebrei a cara, mas a partir do momento que eu deixei Deus fazer, segundo a vontade dele e o querer dele, Deus ele tem, me abençoado. Eu tenho tido êxito nas situações. Por quê? Porque eu sei que ele é fiel para cumprir e fazer o melhor na minha vida. E assim também eu creio que é na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor Jesus ela vai dizer: todavia, como está escrito, nem um olho viu, nem ouvidos ouviu, nem o coração nem concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer chegou ao coração, que é aquilo que Deus tem preparado para você. Então, igual nós falamos aí, tem pessoas que estão vivendo coisas que não agradam, que não traz felicidade. Por quê? Porque não está fazendo aquilo que Deus quis. Não quis ouvir o Senhor falar. Não quis esperar o tempo do Senhor. Não quis receber a instrução de Deus. E aí está passando por uma situação ruim, triste, deprimível, de sofrimento, de dor, de tristeza, de lágrimas, de frustração, de desgosto, melhor falando. Então quer dizer, por quê? Porque não soube buscar no Senhor. Mas aqui está falando em Coríntios capítulo 2, versículo 9, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para você. E essa é uma palavra de conforto. Por quê? Porque talvez você pode estar vivendo uma má escolha, vivendo uma consequência de um erro que você acabou tomando precipitadamente. Eu estou solteira, eu preciso. Eu vou ficar para titia. Tá entendendo? Igual falou, foi às vistas, porque nem tudo que brilha é ouro, não. Você vê aí casos e mais casos que acontecem na televisão, são homens bonitos. Vou falar bem que eu sou homem, mas vou ter que falar. São homens bonitos, de aparência. São homens de dinheiro. Pessoas que têm condição financeira. Então, qual que é a mulher que não quer se relacionar com um homem que tem uma situação boa financeiramente? Porque ninguém quer dar um estudo para seus filhos, quer ter uma vida boa, quer ter uma estabilidade. Aí ela vai pelo quê? Não, pela segurança financeira. Não, ele é bem de vida, eu vou me enroscar aí. Me enroscou mesmo.
fica dependente, comendo na mão do fulano. Por culpa do quê? De dinheiro. Aí, beleza, tem dinheiro. O caba é bonitão, formoso. Então, quer dizer, qual mulher que não quer um homem que tem dinheiro? Um homem que seja bonito. Eita! Mas eu vou falar pra você, é um verdadeiro prato de Satanás. Aí ela vai aos olhos. Uau, agora eu me dei bem na vida. Minha mãe vai ter orgulho de mim agora, porque nenhuma filha, nenhuma mãe quer ver a sua filha também se enroscar com uns cabos aí que não tem futuro para dar para ninguém. Aí ela vai às vistas por culpa da questão financeira e da beleza, aí é onde quebra a cara. Porque tem muitos de verdade que são bons financeiramente, homens elegantes, estruturados, só que o coração dele é xingamento, tapa na orelha e muitas outras coisas. Então quer dizer, aí você acha que é esse o plano que Deus tinha para tua vida? Você acha que é isso que Deus... Porque se nós somos aqui, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, Pai Nosso, vai. Pai Nosso que estais no céu. Então Deus é o nosso Pai. E qual pai que quer ver uma filha sofrer na mão, vou ser bem sincero, na mão de um vagabundo? Qual pai que quer ver a sua filha? Você que tem, você daí, ó, você pai que tá aí também, me ajuda a pregar. Qual pai, qual mãe que quer ver sua filha sofrer na mão de um homem, na mão de alguém? Ninguém. Então você acha que Deus, sendo nosso pai, seu pai, ele quer te ver nessa situação? Ele quer te ver você nessa vida? Você acha que é isso que ele tinha preparado para você? O sonho que Deus tinha preparado para você? Não é. Pode ter certeza que não é isso que Deus tinha preparado para você. E por que eu estou vivendo essa vida então, pastor? Por culpa de más escolhas. Por culpa de emoção. Muitas pessoas vivem a emoção do momento. O famoso amor à primeira vista. E vista é vista. Vista é você olhou, bateu os olhos ali e uau. Não quer dizer, as pessoas se admiram, se surpreendem ao olhar. Mas é no viver que você conhece quem é quem. E aí hoje estão aí, pagando o preço, né? Por culpa de ter um olhar e viver à vista. É, verdade, né? Mas como diz a palavra, tá dizendo aí, né? Que Deus, ele tem o melhor. Nem ouvido ouviu, nem olhos viram o que Deus ele tem preparado para nossa vida. Então, é muito lindo, né? O cuidado, o zelo do Senhor para com a nossa vida. Então, se até aqui você tem passado por dias adversos, por maus escolhas, se até aqui você tem sofrido humilhações, passado por situações, não importa qual seja num relacionamento, seja em outra área da sua vida, que você fez uma escolha errada e você está passando por um dia mau, por um dia difícil pelas suas escolhas, o Senhor está falando que Ele tem caminhos de paz para a tua vida, que Ele tem coisas grandes preparadas para você, que antes de você chegar no ventre da tua mãe, Ele já tinha arquitetado, projetado uma vida linda para você. E que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que o Senhor tem preparado para a tua vida, porque vai além. O Senhor, Ele é aquele que nos surpreende. O Senhor é aquele, aleluia, Jesus, que faz o impossível se tornar possível na nossa vida. Ele é aquele que faz o extraordinário na nossa vida, aquilo que nós nunca, até mesmo nós não acreditamos que poderia acontecer na nossa vida, ele faz acontecer para mostrar que ele é Deus e que ele nos ama e o que ele tem preparado para nós é sempre o melhor. Então, meu querido, minha querida, porque também, como o pastor falou, tem umas mulheres que é uma benção também, né? Então, às vezes, tem homens aí que estão passando por situações, não vou falar de apanhar, né?
mas passando por situações de humilhação, né? Porque nós fizemos até um episódio algum tempo atrás falando a respeito de a mulher tola e a mulher sábia. E nós comentamos até um assunto, abordamos um assunto em que tem mulheres que elas prosperam mais que o esposo, têm um salário melhor, têm uma faculdade, alguma coisa, enquanto o esposo, né, não tem lá tanto estudo, ou uma faculdade, ou uma posição, né, aquisitiva mais avançada, e ela acaba o quê? Humilhando o esposo, né, jogando na cara, rebaixando ele, não só quando está os dois, mas também rebaixando para outras pessoas, né? Então, às vezes você, homem, também está passando por uma situação adversa, uma situação difícil porque tomou decisões ao contrário, ao contrário à vontade de Deus. Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para você. Deus, ele tem caminhos de paz para você. Ele tem caminhos de bênção para você. O cuidado de Deus para com a nossa vida, irmãos, é grandioso, é maravilhoso. Então, se nós verdadeiramente colocarmos a nossa vida diante do Senhor, Ele vai fazer. E olha como que o Senhor, Ele nos ama. Que mesmo nós errando, mesmo nós falhando, mesmo que nós tomamos as rédeas da nossa vida das mãos do Senhor, né, com as nossas decisões e escolhas erradas, mesmo que nós, aleluia, Jesus, tiramos Ele do centro da nossa vida, mas se nós chegarmos em determinado momento da nossa vida e nós reconhecer que falhamos, que erramos, que deixamos o Senhor de lado, em vez de deixar Ele no centro da nossa vida, tomando as decisões e guiando os nossos passos, e nós pedirmos socorro a Ele, Ele é fiel mesmo assim para nos ajudar, para mudar o rumo da nossa história e nos dar vitória. Então, não importa. Se você está passando por alguma situação adversa, porque você falhou, porque você errou, porque você tomou decisões erradas, o Senhor está te trazendo hoje que Ele te ama tanto que Ele quer mudar essa situação na tua vida. Ele quer, aleluia, Jesus, entregar o melhor para você. Então, não perca tempo. Se você tirou da mão do Senhor, coloque novamente a sua vida diante do Senhor, porque Jesus é lindo e Ele tem um caminho trilhado para a tua vida maravilhoso. Um caminho de bênção, lógico, que com espinhos, né? Porque é assim, né? Na vida nós teremos aflição, no mundo nós teremos aflição, mas Ele já venceu. E com Ele nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor Jesus ela vai dizer da seguinte maneira: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje vos dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os dará acima de todas as nações da terra, o porá acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, e se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da vossa terra, a vossa cria, as vossas vacas e as vossas ovelhas. Você entendeu? Falou de bênçãos aqui. Que você será abençoado. Seus filhos, seu rebanho, suas colheitas. Você será posto sobre todas as nações da terra. Você vai ter uma vida elevada, uma vida abençoada. Mas e para eu ter? Aí tá. Mas e para ele? Tá, pastor. E para eu ter? Tem
tem um como fazer isso. O que eu preciso fazer para viver esta vida? Está falando. Versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, vós serão abençoados. E é por isso que eu volto a dizer agora, é por isso que muitas pessoas não estão vivendo uma vida que esperavam. Por quê? Porque estão vivendo a sua própria vontade, estão fazendo suas próprias escolhas, estão tomando os teus caminhos, estão tomando as suas decisões e não estão fazendo o que tem que fazer, que é o quê? Obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor fielmente. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu te amo, para Deus. Eu te busco. Tu és tudo para mim. Exalta, entre aspas, o nome do Senhor. Mas na hora de obedecer a voz de Deus, não obedece? Na hora de seguir as orientações, porque Deus aqui, vamos lá, Deus aqui já está dando uma orientação. Qual que é a orientação de agora, pastor? É obedecer, voltar a obedecer. Você quer ter uma vida abençoada? Volte a obedecer à vontade do Senhor e para de viver as tuas próprias vontades. Para de tomar as tuas próprias escolhas de vida. Porque se você não está vivendo uma vida que você tanto sonhou, se você não está tendo aquilo que você tanto pediu, se você não está realizando, vivendo o sonho da tua vida, é porque você não está fazendo o que você deveria fazer. A palavra do Senhor é bem clara em dizer, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas, elas querem ter as bênçãos, elas querem viver as maravilhas, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Não querem andar nos caminhos do Senhor. Não querem fazer aquilo que Deus ordenou. E aí quer viver aquilo que... Quer viver? Não. Infelizmente, tá? Infelizmente. Eu tenho que dizer isso. Se você quer viver uma vida de bonança, uma vida de fartura, uma vida abençoada, uma vida que você, seus filhos, sua casa, seu casamento, suas finanças, sua colheita, tudo o que você pôr as mãos e colocar a planta dos teus pés, venham ser abençoadas e prósperas. Obedeça a voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós temos uma observação, né? Quando fala aí, né? Que para nós alcançarmos as bênçãos de Deus na nossa vida, o segredo é o quê? É a obediência, né? Precisamos obedecer à voz do Senhor nosso Deus. Precisamos, aleluia, Jesus está alinhado na vontade de Deus. Precisamos verdadeiramente deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Então, esse versículo 1 já é bem claro. Se atentamente você ouvir a voz do teu Deus e obedecer, né? E viver os mandamentos do Senhor, as bênçãos, ele corre atrás de você e te alcança, né? Na verdade, as bênçãos que vão até você. Porque a consequência da obediência é a vitória, irmãos. Não tem como nós sermos desobedientes à voz do Senhor. Não tem como nós fazermos aquilo que nós queremos fazer e receber da parte de Deus. E tem pessoas que, infelizmente, é assim. Mesmo eles não fazendo aquilo que Deus quer, mesmo eles sendo desobedientes, mesmo eles não estando no centro da vontade de Deus, ainda quer fazer que Deus, né, abençoe, ainda questiona com Deus, como se fosse Deus que tivesse que ser usado por nós e não nós nos deixar, né, ser usado e direcionado por Deus. E com Deus não tem barganha, irmãos. Ou você está na vontade dele para receber, ou você vive da sua maneira e não recebe nada. Só que daí nós não podemos questionar com Deus,
né? Porque tem pessoas que estão numa vida errada, está passando por uma situação difícil e ainda está questionando com Deus. Por quê? Porque não quer obedecer. Versículo 1 está falando tudo. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, automaticamente as bênçãos do Senhor vão alcançar a tua vida. Então o segredo é o quê? É obedecer. E obedecer é o quê? É renunciar. Renunciar o meu eu, é renunciar às minhas vontades, o meu querer. Nem tudo que eu faço hoje é aquilo que eu queria fazer. Mas eu sei que se eu fizer como o Senhor me conduz a fazer, eu vou ter êxito, eu vou ter vitória naquela situação. Amém? Então, é muito importante a obediência. É igual quando nós temos filhos, por exemplo. Quando ele te obedece, seu coração se alegra e você já tem o desejo de abençoar ele de alguma maneira. Mas quando desobedece, você talvez esteja até com a bênção na mão para entregar, mas pela desobediência você acaba deixando para depois. Então, com Deus é assim. Ou você obedece para receber, ou você não obedece e vive a sua própria vontade e perecendo pelas suas escolhas. Com Deus é assim. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é bom e tem o melhor para a tua vida. O melhor é obedecer. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7, um versículo muito conhecido e que todos sabem até de cor. Então o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Então nós sabemos que se nós existimos, o ser humano, o homem, que eu falo homem e mulher, o ser humano, existe porque Deus nos criou. E se Deus criou eu, criou você, nos criou, nós somos criatura dele. Ele nos formou. Ele nos criou. Ele soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. Aí o homem vai e peca. Aí, agora, e o pecado no mundo? Aí Deus envia o teu filho unigênito para morrer pela humanidade. Então, vamos entender. Deus, ele te cria. Deus, ele te forma. E Deus envia o teu filho para morrer para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ele sacrificou o teu próprio filho. Por quem? Pela criação dele. Nós somos, eu posso até dizer assim, a melhor. Deus formou muitas coisas, o universo, a lua, as estrelas, o mar, os seres do mar, que tem coisas muito belas, muito bonitas, mas nenhuma delas tem também aquilo que nós temos, uma inteligência, o direito de ir e vir, viver, plantar, colher, gerar filhos, criar, falar da palavra de Deus. Então quer dizer, Deus nos cria do pó da terra de algo insignificante e faz algo tão perfeito, belo, poderoso que somos nós. Agora eu te pergunto, você acha que você, sendo criação de Deus, Deus formou você, Deus te cria, te forma, te dá o fôlego de vida, Deus te dá vida, faz você viver. Você acha que ele vai querer? Eu te pergunto, você responde para você mesmo. Se você quiser deixar aí nos comentários, já coloca aí também. Eu entendo que você está me acompanhando. Você acha que Deus queria ver você sofrer? Você acha que Deus, ele olha lá de cima e você acha que Deus se alegra pela vida que muitas pessoas estão vivendo por aí? Não. Eu posso falar isso com toda clareza e força de convicção que não se agrada do que muitas pessoas estão passando e vivendo. Eu volto a dizer,
Qual que é o pai que quer ver uma filha sendo espancada? Qual é o pai que quer ver uma filha sendo vítimas de abuso sexual, de opressão psicológica, de agressões e de muitas outras coisas? Qual que é o pai que quer ver a sua filha viver uma vida dessa? Ou um filho? Nenhum. E eu posso dizer que Deus também não quer. Deus não se agrada. E nós sabemos, nós já falamos aqui que os planos de Deus são maiores do que os meus, do que o seu, do que os nossos. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus ele quer fazer grandes coisas para você e por você. Deus ele te formou com tanto amor e carinho, pensando no futuro. Lembra que nós falamos sobre a questão de Deus sabe de tudo o que vai acontecer? Deus, ele, quando ele te criou, quando ele te formou, quando você foi gerada, formada, ele já sabia, ele já tinha, na verdade, um plano traçado para a tua vida. Só que ele sabia também de muitas coisas que iria acontecer no meio desse caminho. As más escolhas, as lutas, os sofrimentos. Mas se você está passando por este momento de dor, de aflição, de sofrimento, eu tenho um conselho para te dar que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua situação. É voltar a obedecer à voz do Senhor. Porque Ele te quer bem. Deus tem grandes coisas para você. Grandes coisas para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Grandes coisas o Senhor tem preparado para te entregar. Mas você talvez esteja fora do caminho. E Deus está falando, você quer chegar ao objetivo? Você quer viver os teus sonhos? Você quer viver as minhas promessas? Então volte. Volte ao caminho, reveja. E é isso que tem que fazer, rever. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo coisas, vivendo situações, mas não estão revendo. Revendo aonde foi que eu errei. Revendo o que eu posso fazer para mudar. Revendo o que eu posso fazer para sair dessa. Para que eu possa ter uma vida de sucesso. Para que eu possa ter uma vida abençoada. Para que eu possa ter uma vida sadia, plena, próspera, abençoada para a glória de Deus. Temos que rever. Rever o que nós fizemos de errado. Aonde nós, quando as coisas davam tudo certo, o que eu fazia? Porque eu quero voltar, que as coisas dê certo na minha vida. Então volte a fazer aquilo que era certo. E para de fazer aquilo que é errado. Para de tomar decisões precipitadas. Para de viver a sua própria vontade. E comece a obedecer e viver os planos e os propósitos de Deus para a tua vida. Porque Deus ele te formou. Deus ele te criou. E se ele fez tudo isso por você, é porque ele tem muito mais ainda para fazer na tua vida. Mas para você viver os propósitos de Deus, você tem que voltar aos caminhos do Senhor. Voltar a obedecer a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A Bíblia vai dizer: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só.
Farei para ele uma aliada, uma ajudadora idônea que seja semelhante. Idônea. E sabe o que eu quero dizer? O Senhor, na verdade, o Espírito Santo de Deus, quer dizer com esta palavra. Deus, ele criou o homem do pó da terra, ele criou o ser humano. E falou que não é bom que o homem esteja só. O Senhor, ele não quer ver você sozinho. Mas também o Senhor não quer ver você mal acompanhada. Ele falou: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para estar do lado dele, para estar do lado dela. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me conduz a dizer para você? É que da mesma forma que Deus ele te fez com todo amor e carinho, Deus ele também já preparou uma pessoa para estar do seu lado. Mas eu tenho, pastor, tem. Tem, mas tá passando por isso. Tem, mas tá sofrendo isso. Aí você acha que foi essa pessoa que Deus preparou para você. Deus ia preparar uma pessoa para colocar do seu lado para fazer você sofrer. Para fazer você chorar. Não foi. Essa foi você que colocou do seu lado. Não foi Deus quem preparou. Ele falou: far-lhe-ei, prepararei, entregarei. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus tem alguém pronta, preparada para pôr do seu lado, para te cuidar, para zelar, para somar, para sonhar e para viver juntos o propósito que Deus tem para a tua vida. Né, pastor? Glória a Deus. Amém. Deus, ele sempre tem o melhor para nossa vida, né? E quando nós entregamos para ele, ele é fiel para fazer. É como foi dito, né, nessa palavra, que Deus, ele nos formou e nos deu autoridade sobre tudo. Olha o poder, né, que o Senhor nos entrega. Que nós tínhamos autoridade sobre os animais, sobre as plantas e muitas outras coisas. Então, ele nos dá uma autoridade para também, né, alcançar coisas melhores. E o Senhor, ele fez alguém para andar junto com você. Não para você andar na frente ou atrás, para andar do lado, junto. Alguém, farei uma ajudadora, uma pessoa que vai estar o quê? Andando, sonhando, planejando, se alegrando, chorando junto com você. Porque, infelizmente, nesses dias atuais, meus irmãos, tem pessoas que estão do nosso lado só no momento da alegria, só no momento da abundância, só no momento da saúde, mas quando chega o dia adverso, o dia da doença, o dia da escassez, o dia da tristeza, essa pessoa não está do seu lado. Então, Deus, ele falou que ele ia preparar alguém para andar com você e que seria seu ajudador ou ajudadora, porque quando um tivesse fraco, o outro o ajudaria, né? E vice-versa. Os dois andando junto no mesmo propósito. Então, Deus, ele tem o melhor preparado para a tua vida. Deus, ele tem o melhor preparado para você. Deus, ele tem alguém que, assim como ele te arquitetou antes de você chegar no ventre materno, o Senhor já havia também arquitetado esta pessoa que vai pensar, não vão, vocês nunca vão ser igual, né? Porque, na verdade, a Bíblia fala sobre o quê? Suportar uns aos outros em amor. Então, nós não somos iguais. Ninguém é igual. Cada um tem o seu jeito, sua maneira.
mas Deus vai colocar alguém do teu lado que vai compreender você, que vai te entender nos teus momentos difíceis, que vai te entender o seu jeito, alguém que vai estar com você em todo o momento, em todo o tempo. Alguém que verdadeiramente vai vestir a camisa junto com você. Porque é como o pastor falou, né, irmãos? Não adianta a gente escolher por vista. Às vezes pela beleza física, às vezes pelas condições financeiras. E aí, às vezes, é onde nós passamos por decepções, quebramos a cara. Por quê? Porque olhamos e gostamos, né? Porque nem tudo que é bonito é bom, né? E às vezes aquele que a gente não dá nada é aquele que Deus tem preparado, mas que por fora pode não ser uma beleza tão grande, mas por dentro tem um grande coração, vive segundo a vontade de Deus e com certeza vai te honrar, porque a beleza não honra ninguém, o dinheiro não honra ninguém. Então, muitas das vezes, você escolhe alguém pela beleza, pelo dinheiro, né? Pela a posição, e aí, nos momentos que você mais precisar, essa pessoa não vai estar do teu lado. E aí nada adianta, né, meus irmãos? Então, que nós possamos orar a Deus, colocar nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor te apresente a esta pessoa que vai viver do teu lado em todos os momentos, né? Porque do outro lado da telinha, por exemplo, todo mundo é bom, todo mundo é perfeito, as palavras são doces, tudo é bonito, né? Mas na prática diária é que faz a diferença, né? Porque tem pessoas que acontece isso, muitas das vezes a gente vê essas situações, se depara com essas situações. Ah, que quando estava longe, estava lá do outro lado, era isso, era aquilo, né? E aí, quando foi para perto, não é nada disso, né? Então, nós temos que estar atentos, colocar na mão do Senhor, esperar no Senhor e crer que o Senhor, ele sempre vai ter o melhor para a tua vida. O Senhor vai colocar alguém do teu lado que vai ser perfeito na tua vida, que vai ser o melhor para você. Amém? Então, coloque nas mãos do Senhor e descansa o teu coração, né? Porque é melhor alguém que seja bonito por dentro do que alguém que seja bonito por fora. É melhor alguém que esteja no teu lado nos dias adversos do que alguém que tem uma situação, um patamar alto financeiramente, mas te abandona na primeira instância, no primeiro sofrimento, na primeira adversidade. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Se você está à espera de alguém para a tua vida, se você quer se casar, tem esse plano de se casar, de construir uma família, se você já se casou, se frustrou, tem medo, espera no Senhor, coloca nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que Deus, ele vai entregar o melhor para a tua vida. Quando nós escolhemos, nós podemos, né, nos decepcionar, mas quando nós deixamos que o Senhor escolha por nós, pode ter certeza que a vitória vem, em nome de Jesus, e vocês vão viver a totalidade da promessa, vocês vão viver o extraordinário de Deus, vai ter uma família, um casamento abençoado para a glória de Deus, amém? É isso aí, meus irmãos. Então, Deus ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. É igual nós não citamos nome de ninguém aqui, mas nós falamos algo que é uma realidade. Tem pessoas que estão vivendo vidas aqui que não são do agrado do Senhor. E nem do agrado dela, porque ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ser humilhada. Ninguém nasceu para ser humilhado. Ninguém nasceu para viver uma vida de desgosto. Nasceu para ter uma vida abençoada. Tem muitas pessoas que estão passando por
Não tem nem como falar que é poucas e boas, né? Porque como que a pessoa vai falar que estão passando poucas e boas, sendo que ela está sofrendo? Então não é boa. Mas tem pessoas que estão passando por situações na vida que eu vou falar para você, ninguém quer. E talvez você que está nos assistindo aí, talvez você esteja passando por um momento desse, uma situação dessa, lutando, chorando, sofrendo, mas está aí. É igual eu falei, nós não queremos provocar separação de casamento de ninguém. Lógico, tem pessoas que têm erros na vida? Tem. Deus pode transformar essa pessoa? Pode. Quantas pessoas não foram transformadas, tiradas dos vícios, tiradas das drogas, hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Só que a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar apanhando? Até quando você vai ficar buscando por aquilo? Igual nós estávamos falando com o irmão ali, que Deus falou assim para Samuel, falou, Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Tem muitas pessoas, mulheres, que estão lutando por alguém que o próprio Deus já rejeitou. Deus nem tá mais nesse negócio. Deus permitiu até. Permitiu, porque a escolha, como eu falei, você tem a total escolha de querer ficar com quem você quiser. Mas você tem a totalidade também de obedecer, entregar a tua vida nas mãos de Deus para viver o extraordinário do Senhor para a tua vida. E aí a diferença está. Você acha que Deus vai te entregar uma pessoa para fazer você sofrer? Não vai. Então, vamos ter sabedoria, né? Vamos buscar em Deus, porque quando você busca no Senhor, o Senhor tira aquilo que não presta e traz aquilo que te valoriza. Da mesma forma que Deus tira pecado da pessoa, Deus também tira da vida da pessoa pessoas que estão ali para atrapalhar, pedra de tropeço, pessoas que vão lhe causar mal, dano para a tua vida. Deus tira pecado, Deus tira também essas pessoas da tua vida e prepara algo novo preparado para você. Mas aí que tá, para viver as promessas e os planos de Deus, nós temos que obedecer ao Senhor. Confiar na palavra de Deus. Deleitar no Senhor, porque quando nós deleitamos, nós confiamos. Nós esperamos o tempo certo, nós esperamos a pessoa certa, nós esperamos o tempo certo de Deus abençoar e entregar aquilo que realmente Deus tem para fazer na tua vida. Então fica com esta palavra. Dia 30, né, pastora, tem aí o encontro de casais. Isso aqui foi só uma pinceladinha. Tem muito mais para nós falar, para nós pregar, para nós abordar, para você aprender, para abrir os teus olhos e você começar, igual eu falei, lembra? Ouvir. Para você ouvir, você tem que parar para ouvir. Se você ouvir, você tem que vir. Vem conosco. Dia 30, dia 6 e dia 13. E eu tô quase levando isso daqui já para um curso de deixar um mês, dependendo conforme for, um mês. Vai ser 4 sábados, pode ser. Vou até fazer uma pergunta para os irmãos lá, porque eu creio que o povo vai falar, pastor do céu, que palavra abençoada, que instrução vinda do céu. Tem muito mais preparado. E tudo aqui, biblicamente falando. Então, dia certo aqui já temos dia 30, temos dia 6 e dia 13. E nós queremos te convidar. Vem. Nós teremos este encontro de casais e vai ser uma bênção para a glória de Deus.
E é lógico, para os solteiros também. Você que tem o sonho de casar, de ter uma vida abençoada, de constituir famílias, é uma ótima escolha para você também. Porque é igual eu falei assim, não vai esperar quebrar a cara, né? Para aprender. Vamos esperar quebrar a cara. Então vamos se preparar, vamos aprender, porque quando nós aprendemos, primeiro nós vivemos melhor. Então, eu te convido, dia 30 desse mês, dia 6 de junho e dia 13 de junho. Então, vem conosco. Você é o nosso convidado especial, convidado especial. Venha você, sua casa, sua família, seus vizinhos, parente, amigo, pessoas do trabalho. Vamos lá, vai ter uma palavra abençoada e você pode ter certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração e você vai ser bem instruída na palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Pastora, dê as últimas considerações aí, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero somente agradecer, né, a todos vocês que fazem parte dessa família podcast falando da palavra do Senhor, que você continue, né, nos ajudando nesta obra, porque aqui, irmãos, o único objetivo é apresentar Cristo no centro. É apresentar Cristo para aqueles que ainda não conhecem. É apresentar Cristo para aquele que está necessitando. Porque tem pessoas do outro lado que está passando por um momento adverso da sua vida. Seja na família, seja no casamento, seja na saúde. Alguém está precisando de uma palavra. E como o pastor falou, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Aqui não tem nada do pastor Alex, não tem nada da pastora Uécia. Aqui nós falamos da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que cura, que liberta, que transforma e que salva. Então, nós podemos até abordar alguns assuntos aqui, falar algumas coisas, mas tudo vindo diretamente da palavra do Senhor. Sempre tem base bíblica naquilo que nós falamos aqui. Então, eu creio que tem pessoas aí do outro lado que está precisando ouvir. Então, eu já quero te convidar a fazer parte desta família e nos ajudar nesta obra. Compartilhando aqui, nós não ganhamos nada, irmãos. Na verdade, aqui nós fazemos por amor a Cristo. Foi uma forma, porque a Bíblia nos fala que nós temos que pregar na hora e fora, no tempo e fora do tempo, né? Então, tem pessoas que usam as redes sociais para fazer aquilo que é mal, né? Para trazer coisas que não agradam o coração de Deus. E nós colocamos no nosso coração de quê? De apresentar Jesus através das nossas redes sociais. Apresentamos quando nós encontramos alguém, mas também apresentamos através das redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, nós sempre temos alguma coisa lançada, né, para alcançar vidas. Então, nos ajude compartilhando, né, esse link para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Amém? E eu creio que Deus, ele vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Quero desde já mandar um forte abraço para todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Quero dizer que Jesus, ele ama muito vocês e nós do podcast dessa família também amamos vocês demais. E pode ter certeza que cada um de vocês que fazem parte, participa conosco, o seu nome já está no caderno de oração. Nós já apresentamos a vida e a família de vocês diante do Senhor. Mas se você também sentir de deixar o seu comentário, né, lá com o nome da sua família, pedindo oração específica para algo, nós vamos estar também apresentando. Então, participe conosco, participe dando seu comentário, dando a sua opinião, né? E nós vamos estar aqui, né, para te ouvir e te atender, tá? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fique na paz. É isso aí, meu povo. Que Deus abençoe. Não esquece de se inscrever no nosso canal,
ativa o sininho para ser notificado todas as vezes que nós lançarmos um novo episódio do podcast falando da palavra do Senhor. Só ressaltando aqui, nós já estamos com a agenda de maio fechada e com a agenda de junho já fechada. Então já temos os nossos convidados, a grade de episódios e convidados fechado de maio e de junho, tá? Então se você quiser estar participando do podcast como convidado, você pode entrar em contato conosco e aí a agenda está aberta para o mês de julho já também. Então se quiser, já antecipa, né? E sem custo nenhum, amém? Sem custo nenhum, nós não cobramos nada aqui para gravar. Claro, se você quiser abençoar o projeto, tem aí um QR Code, porque sabe que nós vivemos uma vida, um mundo onde tudo gera em torno de dinheiro. A internet é paga, equipamento, câmera, microfone é tudo pago, comprado. Ó, tivemos aí um novo investimento, cadeiras gostosas para você vir aqui sentar, aguinha gelada, mineral, com gás, sem gás, ó. Aquele cafezinho abençoado, né? Aqui o ambiente é simples, é humilde, mas você é bem acolhido. Então, se você quiser vir gravar e abençoar esse projeto, você fica à vontade. Temos outros projetos atrás desse projeto, Projeto Pão da Vida, onde nós fizemos uma ação social, compramos cestas básicas para abençoar algumas outras famílias. Então, quer dizer, tem projeto social atrás desse projeto do podcast falando da palavra do Senhor, tanto de pregoar a palavra, alcançar vidas através da palavra. Nós queremos também ter recursos financeiros para abençoar pessoas carentes. Amém? Então, se você quiser, tá aí o QR Code na tela. Você pode colaborar conosco. E não esquece, deixa aquele like. Aperta aí. Deixa um like abençoado aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta e venha fazer parte dessa família. Podcast falando da palavra do Senhor, com o pastor Alex, pastora Wessia e um grande povo que tem aí já. Então, vem conosco fazer parte dessa família. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para falar do amor de Cristo. E se Deus vier buscar a sua igreja, nós estaremos buscando aqui todos os dias para que quando Ele vier buscar a tua igreja, nós possamos ser harpazo, possamos ser arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Amém? Forte abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.